nós queremos falar para você de um assunto muito importante, porque as férias já estão aí, alguns já estão de férias, e é um tempo importante, porque nós precisamos pensar e planejar bem as nossas viagens, na verdade, e para não correr riscos de atrasos e outros problemas ali, principalmente com a questão das nossas crianças, nós vamos ver quais os documentos necessários para viajar com os nossos pimpolhos, exatamente. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui, para tomar um café da manhã gostoso com a gente, o nosso querido conselheiro tutelar, que aqui está, é Lucas Israel. Isso. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Lucas. Pode Seja ficar à muito vontade bem-vindo. na nossa mesa de café. Uma gelatina? Não, por enquanto, muito obrigado. Um café, uma água, aceita alguma Aceito uma aguinha. É sempre assim, fica meio tímido, aí você pede uma água. No início. Lucas, esse é um período onde o número de viagens aumenta mais ainda, né? Devido a esse período de férias, ainda mais as férias escolares, né? Então acaba que as crianças viajam mais. E o que é necessário fazer? Quais os documentos necessários para você viajar com uma criança? Vamos fazer dois sentidos. Vamos fazer com os pais levando e com uma pessoa que não são os pais, para poder viajar com uma criança. Sim, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a criança possa viajar, ela precisa estar acompanhada de seus pais, né, ou responsáveis. Na impossibilidade de ser os pais ou o responsável, aquela criança precisa ter uma autorização dos pais, né, para aquela pessoa que vai viajar com ela. Se ela for viajar com um tio, se ela for viajar com um primo, com algum parente, ou até mesmo alguma pessoa que não seja parente dela, ela precisa de uma autorização que os pais façam de próprio punho mesmo, com firma reconhecida em cartório. Então, mesmo quais que são... for de carro? Mesmo sendo de carro? Isso, para viagem, para poder ser rodoviária, viagem de avião. De carro acaba que não tem um controle, né? Não tem uma fiscalização. Em tese se deveria ter, porque em qualquer destino que você for levar uma criança sem autorização dos pais, você pode ter algum problema em virtude daquilo. Entendi. Mas apenas agora, mesmo quais são esses documentos efetivamente que devem ser portados aí pelo acompanhante dessa criança? Que ele deve estar na mão caso seja parado numa barreira aí da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ali estando de ônibus ou de carro, se for viajar de navio, se for viajar de avião. O que o responsável tem que ter em mãos daquela criança? O primordial, o que não pode faltar, na verdade, é o registro de nascimento, né, daquela criança, a certidão de nascimento, ou a carteira de identidade, se ela já tiver registro, e essa autorização por escrito, com firma reconhecida em cartório dos pais ou responsável, no caso, aquela pessoa que tenha a guarda, ou seja, o tutor daquela criança possa estar redigindo essa autorização. Essa regra vale, por exemplo, para quem também não seja, igual você disse, o parente direto daquela criança. Sim. Por exemplo, vai viajar com uma família de amigos, não são parentes. Então, essa declaração é a mesma? Sim, essa declaração é a mesma. Ele precisa redigir essa autorização precisa estar assinada e reconhecer firme em cartório, para que não tenha problema algum. E estando com os pais ou com o responsável, é um documento que é dispensável. E o que muda, o Israel, sobre a questão, por exemplo, de uma viagem para o exterior? O que isso muda? A diferença já é bastante nesse sentido, né? Uma viagem, por exemplo, dentro do território nacional, adolescente mesmo não precisa de autorização. Ele pode circular em todo o território nacional sem uma autorização dos pais. A criança precisa dessa autorização. Já para viagem para o exterior, ambos precisam de autorização por escrito. Essa autorização ela precisa, inclusive, conter foto da criança ou do adolescente para que ela possa embarcar no avião, né? Para que ela possa efetuar a viagem. Precisa ser em duas vias, porque uma via vai ficar com a criança durante toda a viagem e a outra via vai ser retida pelo órgão responsável no momento do embarque. Dessa criança. E existe idade mínima para a criança ou até um bebezinho também pode estar sem a companhia dos pais? O Estatuto da Criança e Adolescente ele diz que criança é de 0 a 11 anos, 12 anos aos 17 anos e adolescente. Então, criança, dentro do território nacional, ela precisa de autorização. O adolescente no território nacional ele já não precisa,
Para viagem no exterior, ambos precisam de uma autorização. Dessa autorização. Para viagem no exterior, a autorização ela é um pouco diferente. Ela precisa conter uma foto do menor de idade, né? No caso da criança ou do adolescente. Para que no momento do embarque, uma autorização fique com o órgão responsável e uma fique sempre com a criança ou com a pessoa que esteja viajando com essa criança. Entendi. Agora, Sael, sobre a questão da viagem, por exemplo, hoje isso se torna muito comum, do fato da criança ir sozinha para o seu destino. Ah, vai lá, a avó já está lá na praia, aí a mãe quer colocá-la aqui no avião ou no ônibus e despachar ali a criança para esse outro local. O que precisa? A criança ela precisa... Além de juízo. Além de muito juízo, a criança realmente precisa estar portando esses mesmos documentos, né? A certidão de nascimento dela. Como eu disse, se for dentro do território nacional, o adolescente não precisa de autorização nenhuma. Ele apenas precisa estar de posse de seus documentos pessoais. A criança ela vai precisar de uma autorização, né? Se for de ônibus ou de avião, essa autorização não precisa ser entregue à pessoa responsável ali no momento do embarque e para que ela possa embarcar normalmente, poder viajar e ser entregue no destino dela. Né? A viagem para o exterior, mesmo a criança ou adolescente estando sozinho, ele pode viajar, mas com uma autorização, mas ele precisa de uma autorização judicial. É diferente. Dependendo se for viajar com algum parente, algum responsável, algum amigo, uma própria autorização dos pais ou responsável supre. Se for uma viagem que a criança ou adolescente precisa fazer sozinha, ela vai precisar de uma autorização além dos pais, uma autorização judicial também. Entendi. Deixa eu complicar um pouquinho aqui para você para você nos ajudar, porque eu acho que a gente tem que falar desses novos arranjos de família que a gente está vivendo aí também. Verdade. Por exemplo, a criança ela tem a guarda da mãe. E no caso dela viajar, por exemplo, exterior, ela precisa da autorização do pai. Sim. Aí eu vou complicar mais ainda. E se o pai mora fora do estado ali de origem daquela criança? O que tem que fazer? Como que deve ser esse trâmite? Como que deve ser preparada essa documentação? É até muito interessante você tocar nesse assunto, porque para que a mãe possa viajar, até mesmo com o filho, né, precisa necessariamente da autorização do pai. Se o pai não autorizar, ela não vai poder embarcar com essa criança. Porque isso para fora do país? Para fora do país. E dentro do país? Dentro do país ela pode normalmente, não tem problema nenhum não. Dentro do país ela pode viajar com o filho, né, a mãe, então, sem nós autorização. Estamos conjecturando. A mãe tem a guarda aí dessa criança. Aí ela quer ir dar um passeio ali, ver a neve ali, quer ir lá encontrar com o Jean lá em Portugal. Aí ela precisa da autorização do pai. Só que o pai mora, por exemplo, lá no Tocantins. E aí? Ele pode fazer essa autorização e enviar para ela sem problema nenhum, nos mesmos modos. Então é válido esse trâmite aí, eletrônico, e-mail? Aí no caso ele teria que mandar uma autorização que também esteja nos mesmos moldes que eu disse anteriormente, com firma reconhecida em cartório. Aí vai ter que mandar por correio, encontrar alguma forma que facilite e agilize essa situação. Mas para o exterior ela vai precisar de uma autorização dos pais. Já teve inclusive sentença judicial em que o pai ajuizou uma ação para que a mãe não pudesse viajar, né, para que não violasse o seu direito de visitar o seu filho, de ter acesso ao seu filho. Tá vendo? Separação, essa condição é sempre um dano e quem paga muito essa conta, né? Você como conselheiro tutelar, vê que normalmente é a criança, né? É verdade. Eu estava, até esse final de semana, eu estava com uma mocinha, e hoje ela já tem maioridade, e ela compartilhando que os pais eram separados e devido ao conflito a mãe foi morar fora. E ele impediu ela de encontrar com a mãe por mais de 6 anos, porque a única forma de atingir a mãe era não permitindo. Só que quem sofreu as consequências foi justamente ela. Hoje ela é maior de idade, então enfim. Mas aquela mágoa, aquela tristeza, você observa que ainda é forte no coração dela. É fazer o filho de escudo, né, em relação ao outro, ou arma contra o outro. Isso é prejudicial, né? Infelizmente isso é muito comum, viu?
Isso acontece frequentemente dentro do Conselho Tutelar. A gente tem recebido demandas cada vez maior nesse sentido, né? O casal se separa, a primeira coisa que eles fazem é usar o filho nessa briga que eles têm. Ali, né? Muitas vezes a situação não envolve diretamente a criança, mas a disputa pela guarda, aí começa um denegrir a imagem do outro, alienação parental, a criança começa a sofrer. E isso tudo, quem sofre não são os pais, porque já tem estrutura para suportar isso. Agora a criança em Nem desenvolvimento... sempre. E os pais já sofrem. Ali a separação já diz respeito a um sofrimento dos pais. Mas são eles os causadores. Agora, Exato. quem não tem nada a ver com a história e já não tem uma estrutura psíquica, emocional, estrutural aí bem resolvida, que é a criança, ele paga essa conta aí. É a que mais sofre nessa situação, né? São casos assim, rotineiros a gente tem atendido dentro do Conselho Tutelar, por exemplo, o que você já viu assim de mais chocante ali, principalmente com essa questão de viagem, de levar para fora? Agora, os maiores problemas que você já viu. Geralmente esses casos não chegam tanto no Conselho Tutelar porque passa mais por uma via judicial. Já vai direto para a Justiça. Porque essa autorização ela não depende do Conselho Tutelar. Os pais que precisam de uma autorização judicial, eles têm que recorrer à Vara da Infância e Juventude, requerer essa autorização para poder viajar. Então, esses casos acabam não chegando tanto no Conselho. Mas já fomos acionados algumas vezes, né, na tentativa de embarcar com uma criança, o tio que não tinha uma autorização e ele foi, infelizmente, barrado, não pôde embarcar com o sobrinho porque não tinha uma autorização escrita dos pais. Dos pais ou responsáveis. Isso. Nesse contexto, Israel, como que a legislação hoje brasileira diz a respeito de fiscalização, dessas condições para as viagens aí dos menores? Você entende que é eficaz, que tem sido assim, tem cercado esses problemas? Olha, eu acredito que sim, né? A fiscalização hoje fica mais por conta da rodoviária e dos aeroportos, né? Que precisam fiscalizar bastante, né? Toda criança que entrar, até porque existe hoje um grande problema que é você viajar com uma criança que não seja parente, sem autorização e você entrar em caso de sequestro, né? De levar para outro... pensando, tráfico humano é algo que tem acontecido muito. Tem acontecido. Era isso então também. essas medidas visam justamente coibir esse tipo de situação. Né, que a criança tenha mais resguardo, né? Inclusive, está no Estatuto da Criança e Adolescente que nenhuma criança pode sair do território nacional sem uma expressa autorização dos pais, na impossibilidade dos pais darem essa autorização que seja feita pelo juiz. Mas você considera que a nossa legislação, ela não há nenhuma lacuna, ela está resguardando completamente na prática? Olha, ou precisaria de alguns arranjos, tem algumas lacunas precisam ser preenchidas? Como não, que acredito você que vê? sim. Né? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é a certeza. prática. Ou às vezes também ela pode estar muito prolixa, tem coisas demais que às vezes dificultam coisas que seriam mais práticas, não sei. Como que você vê? Olha, eu acredito que a legislação hoje ela está bem redondinha nesse sentido, né? Todos os artigos, inclusive, se não me engano, de 83 a 85 do Estatuto da Criança e Adolescente, é que fala sobre essa situação da autorização para viajar. E ele é bem rigoroso nisso. Certo. O que depende não é nem a questão da lei, é propriamente dito da fiscalização. É que precisa ser eficaz. Né? A fiscalização é que precisa estar ali analisando essas situações, vistoriando se realmente aquela criança ou adolescente tem autorização para fazer aquela viagem. Certo. Então a legislação ela está hoje dentro do que realmente se precisa. O que precisa ter com bastante cuidado é a fiscalização. Em linhas gerais, o que precisa para tirar ali o passaporte de uma criança? É o mesmo procedimento de um passaporte de um adulto? Sim, mesmo procedimento, os pais vão requerer, né, na Polícia Federal, né? Vão, com a documentação normal mesmo, requerer o passaporte para poder realizar as viagens. Estando na presença dos pais é o mais tranquilo. Acaba não tendo segredo e dispensa a autorização. Nessa viagem onde precisa, né, para o exterior, que precisa até da foto da criança, em algum momento é necessária a presença da criança ou isso pode ser resolvido entre os pais responsáveis ou os interessados nessa viagem?
Para autorização? É. Não, para autorização não precisa necessariamente que a criança esteja ali presente, né? Mas essa autorização com foto, inclusive com prazo determinado, na autorização precisa constar, inclusive, para onde aquela criança está indo, com quem ela vai ficar, por quanto tempo ela vai ficar naquele determinado lugar. Então é bem específico. Muito detalhado. Ela não é, em termos gerais, uma autorização que vai valer por 1 ano, 2 anos. Ela precisa ser bem específica para aquela viagem, para justamente resguardar e evitar quaisquer transtornos. No caso, quando o Serginho te perguntou, Israel, sobre a criança que vai sozinha, né? Ela não está indo com nenhum parente, o papai ou a mamãe, enfim, o parente vai pegá-la, seja na rodoviária ou no aeroporto. A empresa aérea, ela é obrigada, a aeromoça, a ficar responsável por aquela criança? Ou no caso do ônibus, tem alguém que se responsabiliza pela ida daquela criança? Porque no caso de ônibus pode ter uma parada, Sim. né? E aí como que faz esse período da parada, nesse período que a criança está ali? E no caso, avião não tem parada, né? A não ser que tenha alguma conexão, alguma questão. Fora disso, como que ficaria isso? Eu fiquei pensando aqui agora. A criança ela fica sob responsabilidade ali da empresa aérea, né? Ou da empresa de ônibus. Eles devem se organizar de alguma forma para garantir que tem uma pessoa ali acompanhando aquela criança até o seu destino. Né? Um adulto que seja, no caso dos aeroportos, que seja uma aeromoça ou o próprio motorista do ônibus aquele mesmo, auxiliar, né? Ali no aquele ônibus, auxiliar ali que vai ficar encarregado, né, de entregar aquela criança no destino sem nenhum problema, né? Agora, sobre o cuidado com essa criança, ô Israel, o que o pai tem que ter como cuidado ali, assim, ele tem que pensar até na alimentação daquela criança, por exemplo, deixar dinheiro com a criança, como que deve ser essa relação dos pais com o menor ali nessa hora da viagem? É sempre importante você prevenir e deixar recursos suficientes para que aquela criança chegue no destino alimentada, bem de saúde, se ela precisa de algum tipo de medicamento específico, que você informe isso. A empresa de ônibus, ela pode, né, e tem esse tipo de serviço, olha, a tal hora tem que dar um remédio. Elas podem e devem, inclusive, se ela tiver com autorização para fazer aquela viagem, a empresa aérea ela precisa disponibilizar alguém para que acompanhe aquilo ali. Acontece, por exemplo, aí já é bem curiosidade mesmo. Acontece, por exemplo, a criança precisa tomar um remédio em determinado horário, né? Está lá fazendo um controle, alguma coisa assim. Só que, na hora de fazer a declaração, o pai, por algum motivo lá, esqueceu de colocar. Aí o menino chega para a aeromoça, para o auxiliar lá do motorista e fala, preciso tomar um remédio. E aí, a empresa pode dar ou não? Porque a escola não dá. Sim. Provavelmente a empresa aérea também não vai dar por não ter uma prescrição médica e não teve nada previamente combinado para que então, desse aquele medicamento. Se a criança tiver um tipo de mal-estar, alguma coisa assim, então as empresas responsáveis ali da viagem, elas estão resguardadas também, né? Elas não têm obrigação nenhuma. Até porque o pai, né, os pais é que deveriam pensar nisso, deixar tudo organizado para evitar esse tipo de problema. Ele não fazendo isso acaba incidindo numa situação de negligência. O quanto que é responsabilidade de uma empresa, por exemplo, de viagem, ali, quando eles acolhem esse tipo de serviço, com aquela criança que porta ali um tablet ou instrumentos eletrônicos ali de grande valor e ali há um extravio, alguma coisa assim, por ser o fato de ser um menor. Aqui, se for uma questão da bagagem extraviada, a responsabilidade vai ser a mesma que tivesse com qualquer outra pessoa, né? No entanto, os pertences pessoais que a criança carrega consigo ali, na verdade, ele vai estar sempre na presença de um adulto, né? Algum responsável da empresa, né? E que vai estar cuidando para que não tenha nenhum problema em relação a todos os seus bens, os seus pertences. Certo. Queremos agradecer muito você, nos esclareceu
bastante, vai deixar os meninos viajar ou não vai, Sérgio? Não. Só se for em caso de extrema necessidade, porque tem que ir com os pais. É verdade. Não é verdade? Eu muito não deixo. melhor, né? Muito melhor. Eu já vi em Muito algumas mais viagens seguro. assim, eu já vi assim os meninos assim viajando sozinhos. É verdade. E eu fico vendo assim, eu falei assim, o pai tem que ter muito juízo e a mãe tem que ter muito juízo também. E eu, inclusive, aproveitar a oportunidade, mandar um beijo para minha esposa, ela está grávida de 1 mês e meio. Então vai Gracinha, falar com aquela parabéns. câmera ali. Queria ó, dizer fala pra que ela, eu já. amo muito você, muito obrigado por esse melhor presente que Como você é que é o nome poderia me dessa dar. heroína? Ó, como é que é o nome da sua amada? É Daniela. Daniela, então manda pra ela. Descobrimos há 2 semanas que vamos ser pais. Que delícia! E é a maior alegria que eu poderia ter, tá? Então, muito obrigado, meu amor, pelo maior presente que você poderia ter me dado. Olha só, Natal e Ano Novo já chegando. Ó, Parabéns, aqui, ó, hein, Serginho. Sérgio? É, Coraçãozinho. o coração e o pão, que olha lá, da bonitinho. Carol. Faz o pão aí, Carol, faz olha lá o pão. Olha O lá. pão é assim. O coração é assim. Ela foi fazer um coração outro dia, fez Fez um um pão pão. assim. Mas, ó, parabéns pra você Muito também. obrigado. Parabéns Muito pra obrigado. você, pra Daniela. Nesse Se for homem, vai 2015. chamar como, Sérgio? Ainda não temos... Sérgio é o nome dele, vê? Olha, Mas ainda olha, não olha. temos isso definido, não. Então, vamos esperar ainda chegar a definição e ver o Aos que vai... poucos, aos né? poucos, Não, Que benção. não é fácil, E né? eu também não vou deixar viajar, não, viu? Isso. Tamo junto e Só com os mixado. pais mesmo, só com a gente mesmo. Israel, muito obrigada. Deus abençoe. Abençoe 2015. Você, sua esposa, Meu o bebê bebezinho. também. Né? Deus continue prosperando. Amém.